Êxodo, capítulo 4. O que nós vamos ver nesse capítulo? Quando Deus concede poderes a Moisés poder voltar para o Egito, falar com o povo de Israel, falar com Faraó. Deus também providencia que Arão, seu irmão mais velho que ele, possa ser boca no lugar dele. E nós vamos também ver a circuncisão do seu filho. E quando Moisés e Arão estão ali realmente falando com o povo de Israel. Antes disso, eu quero dar um panorama sobre essa situação. Lembre-se que Moisés, quando nasceu, o povo já estava sendo oprimido no Egito. E Deus, pelo milagre, providenciou que Moisés fosse salvo pela princesa, filha de Faraó, que fosse criado ali junto ao palácio, ao rei. O Senhor preservou ele de uma forma diferente. Quando Moisés se achou capacitado e viu o sofrimento dos hebreus, ele tomou uma conduta. Essa conduta foi uma conduta o quê? Fora da vontade de Deus. Foi uma conduta voltada à agressão e à morte. E ele mesmo falou, o Moisés falou anteriormente, que os israelitas não entenderam qual era o desígnio, a intenção do coração dele. Então, é observar que Moisés, naquele momento, foi com a força do seu braço. Agora, Moisés já estava há 40 anos em Midian, apacentando ovelhas, que eram ovelhas do seu sogro. Então, ele já se achava incapaz. Ele já tinha uma história que era passado, mas será que era passado? Será que no coração dele não tinha várias indagações ao pensar que sua família, seu povo estava naquela situação? Então, nós chamamos na linha de comportamento humano que essa é a zona de conforto. Mas que de conforto mesmo não tem nada, mas é uma zona de acomodação. Que é isso, acomodação? É que na realidade a pessoa recua por medo de avançar, por medo de pensar e ir para frente. E o nosso cérebro, devido à queda, ele tem aversão de gastar energia. Gastar energia para o nosso cérebro é sinônimo que nós vamos ficar cansados e tem risco na nossa sobrevivência. Mas esse é um grande engano, porque depois que nós saímos dessa zona, entre aspas, de conforto, nós temos que enfrentar uma zona que chama zona do medo. Mas nós que somos de Cristo Jesus, nós não estamos sozinhos. O Senhor declara aqui que Ele é que vai conosco. Então nós temos que focar nessa fé. Outra coisa que eu quero destacar nesse capítulo, nós vamos ver que o Senhor insiste com Moisés. Ele vai dando, Moisés várias vezes vai recusando, vai pondo empecilho, vai falando uma coisa, vai falando outra, e o Senhor vai conduzindo com amor, com paciência. No final, a gente já vai ver que a paciência do Senhor já começa a esgotar. Mas o que o Senhor está fazendo com Moisés? Ele percebe que Moisés é uma criança ainda na fé. Quando nós somos crianças na fé, o Senhor vai tendo mais paciência conosco, vai nos levando, mas o Senhor precisa que nós cresçamos e saímos do leite para uma comida sólida. Então, o Senhor está fazendo esse processo aqui com Moisés. E é muito rico isso. E Moisés lembra, está lá em Midian, lá junto ao seu sogro. Vamos ver aqui, iniciando pelo versículo 1. Então Moisés replicou a Deus: Mas, Senhor, eis que os israelitas não vão acreditar em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: Não é possível que Yahvé te tenha aparecido. Então, Moisés ainda está o quê? Com a mente focada no que foi a vida anteriormente dele. Ele está valorizando a experiência passada dele. Agora o Senhor não, o Senhor vai usar o que? Do próprio Deus na vida dele. E olha que interessante, o Senhor fala assim, pergunta para Moisés, o que é isso que tens nas mãos?
O que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Irmãs, irmãos, eu pergunto: o que é isso que hoje você tem na sua mão? Muitas vezes, quando nós temos que fazer algo, nós temos tantas desculpas, né? Ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, porque nós não olhamos o que Deus tem colocado na nossa mão. Eu estou começando a empreender na parte de vídeos e eu falava, Senhor, mas eu não tenho iluminação, eu não tenho microfone, eu não tenho isso, aquilo. Aí o Senhor foi bem claro: comece com o que você tem. Então hoje o Senhor está nos perguntando: o que é isso que você tem na tua mão? Faça disso que tem na sua mão o que tem que ser feito, e o demais vai ser acrescentado. E o Senhor perguntou isso a Moisés: valorizar o que tem e usar o que tem. O Senhor transforma o que temos em ferramentas maravilhosas. E aí o Senhor ordenou a Moisés: lança na terra, a terra onde estamos, né? E aí o que aconteceu? Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, em uma serpente. E Moisés fugia, se esquivava dela assustado. Veja só, o Senhor transforma o que temos. E aí o Senhor transformou, olha que estranho, não poderia ser uma outra coisa, né? Foi transformar em cobra. Só que no Egito havia muitos encantadores de serpente, encantadores de cobra, eles achavam o máximo. E a cobra está relacionada ao quê? A serpente, ao pecado, está relacionado à natureza humana. E aqui nós sabemos que o Senhor feriu a cabeça da serpente. Por isso nós podemos pegar a serpente por onde? Pela cauda. Porque veja só, quando alguém vai pegar uma serpente, uma cobra, ela tem que pegar bem atrás da cabeça. Porque se ela pegar pela cauda, a serpente vai virar e vai picar a pessoa com certeza. Mas aqui Deus estava mostrando: eu já peguei na cabeça da serpente e você pode pegar pela cauda. Então, está encorajando aqui Moisés, e Moisés o fez, teve que ter fé para pegar ali na cauda da serpente, e ele pegou ali. Então, aí o Senhor falou assim: fazei isso para provar aos israelitas que Yahvé, o Senhor, o Deus dos teus antepassados, olha aqui, ó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de fato apareceu a ti. Então, olha que riqueza, o Senhor está falando novamente: o Deus, o Deus, o Deus. Agora, se eles não crerem em ti, vai ter um outro sinal. Aí falou para Moisés: Moisés, agora põe a mão no teu peito. E quando Moisés pôs a mão no peito, o que aconteceu? A mão dele ficou totalmente branca, pálida, que é o que? A lepra. E ele pôs no peito é o que? O coração. A lepra, ela vem no sentido também de pecado, ela também tem esse contexto de pecado. E o pecado, a palavra de Deus diz que o nosso coração é extremamente corrupto, as intenções do coração. Então, o Senhor ali limpando também o coração. Também estava mostrando algo para poder fazer para Faraó, mas também ali tem algo simbólico, que o Senhor é que limpa o nosso coração. Então, todo dia nós devemos pedir pelo sangue de Cristo, que limpa o nosso coração e que nos dê uma consciência pura e sã na presença de Deus. E depois aqui vamos continuar. Então, Moisés pôs a mão no peito e veio a lepra, depois ele pôs a mão novamente e a mão, o que? Foi curada. E assim ele teria que mostrar esse sinal. Aí então falou assim: então explicou o Senhor. Assim, se não acreditarem em ti com esses dois sinais, você vai poder fazer um terceiro sinal. Então, será o quê? No versículo 9: se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se tornará em sangue sobre terra seca.
Olha que riqueza. Só que não houve necessidade de Moisés fazer esses dois outros milagres na frente de Faraó. O da serpente foi o suficiente. E o que nós vamos ver agora aqui? Deus chama Arão para proclamar porque Moisés vai novamente dar as desculpas. Então, olha, versículo 10. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: Perdão, ó meu Deus, todavia eu não tenho facilidade para me expressar, nem no passado, nem agora, que falaste que está falando comigo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Talvez Moisés estaria se referindo que antes ele tentou falar, ele tentou defender os hebreus e ele foi mal compreendido. Então, isso levou a ficar na sua incapacidade. A incapacidade de se expressar, de persuadir, de se fazer ouvido. Então, Deus não olha para a condição. Deus olha para o quê? A capacidade que Ele vai nos dar na presença dEle. E a palavra de Deus diz que o inimigo, Satanás, ele ruge ao nosso redor como um leão, procurando a quem pode tragar. Então, o inimigo está toda hora falando das nossas incapacidades, falando daquilo que nós não podemos ser. Mas, pelo contrário, é Deus que é em nosso lugar. Aí no versículo 11, respondeu-lhe o Senhor: Quem dotou o homem de boca, de língua? Quem que fez a boca, a língua do homem? Quem faz o surdo, o mudo? Não sou eu o Deus? Então é o Senhor que realmente fez tudo em nós. Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinareis o que hás de falar e como falará. Então, quem nos capacita é o Senhor. O importante, acima de tudo, é a oração. E a oração é oração. Tem uma ação aqui. E tem até uma frase que eu acho interessante que diz assim: vai com medo, que a coragem te encontra no caminho. Então, para nós é vai com o Senhor. E o Senhor vai te encorajando no caminho, o Espírito vai te dirigindo no caminho. Mas veja no versículo 13: Moisés insistiu e disse: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Porque agora já não tinha mais desculpas, né? O Senhor já tinha falado que vai dar boca para ele falar, que vai dar palavras para ele falar. O Senhor já tinha mostrado que vai dar sinais para ele apresentar. Agora ele não tinha mais desculpa. Senhor, manda outra pessoa. Quantas vezes o Senhor está nos chamando, nos mostrando várias situações e nós colocando o quê? Pedra de tropeço. Então, nós não olhamos o que nós temos na nossa mão. Lembrando que o que Moisés tinha? O cajado. O cajado para um pastor é o que? É de orientação, é de guia das ovelhas. E o cajado também é tido como poder, como autoridade. Então, muitas vezes o Senhor tem nos dado materiais para usar o poder dele, a autoridade dele, e nós não temos visto isso e damos desculpa. Agora, como que Deus ficou depois dessa fala de Moisés? O Senhor se irou com Moisés. Mas o Senhor não desistiu do seu plano. O Senhor não desistiu do plano dele e acabou com as desculpas de Moisés, dizendo assim: Olha, então eu vou verificar o teu irmão Arão, o levita. Interessante que o Senhor destaca o levita. Talvez Moisés deveria ter pensado lá na bênção, quando Jacó deu a bênção aos filhos, que para Levi não foi uma bênção favorável. Talvez Moisés estaria amarrado na sua genealogia, mas Deus aqui estava levantando o quê? Moisés para isso. Ele já tinha preparado desde os pais dele, desde a irmã dele, a princesa. O Senhor já tinha preparado tudo isso. E aí o Senhor falou assim: o teu irmão que tem facilidade em falar, ele vai vir ao teu encontro. E você vai ministrar o coração dele e ele falará por mim. Então o Senhor o que apareceu lá para Arão, para falar para Arão e encontrar com Moisés.
Então, o Senhor, ele não desiste do plano dele. O Senhor é fiel a ele, né? Muitas vezes o Senhor é misericordioso e gracioso para conosco e fiel a ele, porque nós somos infiéis, né? E aí, no versículo 17 diz: Pois esse cajado em tua mão é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. É com isso que nós temos hoje, que o Senhor quer que nós prossigamos. Agora que nós vamos ver o retorno de Moisés ao Egito, né? Então ele vai primeiro falar ao seu sogro Jetro. E o que o seu sogro Jetro faz? Vai-te em paz. Ele deixa ir voltar e volta para os seus irmãos que estão no Egito e fala: vai-te em paz. Lembrando que a terra de Midian, onde Moisés estava, era também pertencente dos descendentes de Abraão. Depois que Sara faleceu, Abraão casou com Quetura e gerou filhos, e um desses filhos veio para a tribo aqui, fez a geração, não, o povo de Midian. Então, eles tinham princípios, porque diz que Jetro era sacerdote. Então, tinha princípios da aliança de Abraão com o Senhor. E aí, o que fez Moisés? Tomou sua esposa e seus filhos. Aqui, Moisés estava com dois filhos, Gerson e Eliezer. E o que? Estavam voltando para o Egito. Olha, a palavra diz: levando em sua mão o cajado, agora é de Moisés? Não, o cajado de Deus. A autoridade de Deus estava aqui na mão de Moisés. E Yahvé ordenou a Moisés: quando voltares lá no Egito, você vai mostrar esses prodígios que eu estou te colocando na tua mão, vai realizar na presença de Faraó. Mas sabe o que vai acontecer? Eu vou endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo partir. Porque na realidade, pensa bem, Faraó era tido como o homem poderoso da terra e era tido como divindade aqui. E eles se achavam uma divindade, eles se achavam quem era. E ainda, olha só a ousadia, vai falar para Faraó, assim diz Deus, meu filho primogênito é Israel. Aí Faraó deve perguntar assim para si mesmo, é filho primogênito, mas eles são meus escravos. Então, você acha que seria fácil Faraó deixar o povo ir? Aí no versículo 23, olha aqui, hein? Faze partir o meu filho Israel, olha que rico, para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Quer dizer, esse filho que tu tem na tua casa, nem ele você vai conseguir proteger, porque eu farei perecê-lo. Agora nós vamos ver a parte onde Moisés, o filho de Moisés é circuncidado. Essa parte ela não é tão clara, mas o que nos leva a perceber aqui que quando Moisés estava indo para o Egito, o versículo diz aqui: aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse: esposo de sangue, referindo à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Olha que interessante. Primeiro, Deus teve maior paciência chamando Moisés e Moisés dando desculpa. Mas aqui fala que Deus poupou Moisés por uma atitude que a sua esposa aqui fez. Então vamos ver duas coisas aqui. Moisés, ele sabia que havia uma aliança desde lá com Abraão, dos filhos homens serem circuncidados ao 8º dia. Os historiadores dizem que na terra de Midian a circuncisão era feita antes do casamento, o homem se circuncidava antes do casamento. Não sei se isso procede, mas o que nós sabemos é que aqui os filhos de Moisés não eram circuncidados. E ele ia estar voltando para onde? Para o Egito. E qual era a diferença dos filhos ali
de Israel no Egito. Qual a aliança que eles tinham com Deus desde Abraão? Era o quê? Fazer a circuncisão, que é o tirar a carne e depender de Deus. Então ele estava voltando para um lugar aonde tinha uma aliança com o Senhor do povo de Israel, e o seu filho estava fora dessa aliança. Então Moisés, ele não cumpriu o princípio da aliança junto à sua família, junto ao seu filho. E aqui diz que o anjo, ele veio para matar o seu filho. E nessa ocasião Deus poupou Moisés. Puxa, aí você fala, mas puxa, o Senhor foi tão benevolente ali de insistir com Moisés, e aqui o Senhor veio para tal fato. Veja só, Deus, ele realmente, ele nos leva com carinho, percebe que nós somos crianças, mas o Senhor não pode ir contra quem ele é. Nessa ocasião, Deus não podia poupar Moisés, porque era quanto à aliança. E Deus não poderia tolerar desobediência quanto à sua aliança. É questão de justiça. Deus, por isso que Cristo teve que vir. Porque se nós não tivéssemos sangue sobre nós, não teríamos como nós termos esse novo e vivo caminho na presença de Deus. Imagine o sol queima. Se você se aproximar do sol, você morre. Se nós nos aproximarmos de Deus, a gente morre por causa da justiça, da glória. Então, aqui a circuncisão era uma forma da aliança, de poder ter essa aliança com Deus. E a Zípora, nós não sabemos como ela percebeu isso, mas ela teve uma atitude rápida de proteção e fazer isso. Então, existem mais coisas aqui que não dá para entender, mas nessa parte dá para retirar esse ensinamento para nós. Aí, depois nós temos Moisés e Arão falam aos israelitas. Então, Moisés e Arão se encontram, se abraçam, se beijam. Olha a felicidade, né? E Moisés relata tudo a seu irmão. Como Yahvé determinou, falou dos sinais miraculosos. Então, o que aconteceu? Moisés e Arão partiram dali e foram para o Egito e chamaram todos os anciões da comunidade dos filhos de Israel. E ali Moisés também apresentou todos os milagres. E o que aconteceu? Todos acreditaram. E quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado que os filhos de Israel estavam sofrendo, o povo de Israel prostrou seu rosto no chão e adorou a Deus.